Oi, quarto ano. Lá em História, resta um textinho pra gente dar uma lidazinha nele, dar uma olhadinha. É um textinho sobre Tiradentes, que a gente comemora dia 21 de abril. Já até passou a data, mas vale relembrar. É sobre a história do Brasil, é sobre o nosso passado, que é muito importante a gente dar uma revisão, né? Vamos dar uma lembradinha nisso aí. Então vai falar sobre Tiradentes, né? Vocês sabem que com a chegada dos portugueses aqui em 1500, vários produtos da terra foram explorados, usando-se o quê? O trabalho indígena. O que eles faziam? Né? Primeiro de tudo foi o pau-brasil. Eles cortavam madeiras e os índios carregavam nas costas até chegar lá no navio, para carregar o navio. Então, judiou bastante? Judiou, mas isso dava lucro para eles. Para quem? Para Portugal. Dava muito dinheiro, porque vendia lá na Inglaterra isso, e era muito caro. O que eles faziam com o pau-brasil? O que eles faziam com a madeira, além de usar a madeira? Ela tinha dava para tirar um corante vermelho. E o corante vermelho naquela época era luxo, era mostrar assim, riqueza. Então se tingia roupas de cardeais, de princesas, só da alta sociedade. Então isso dava muito dinheiro. Então eles levavam a nossa madeira para isso. Depois do pau-brasil veio a cana-de-açúcar, que começou a ser plantada aqui e a produzir açúcar. O clima daqui era muito bom, então ajudava, proporcionava a isso aí. Aí, como era dependente do clima, não era em todo lugar. Sabe que o Brasil é muito grande e tem lugares que é frio, tem lugares que é quente. Então, a cana só dava em certos locais do Brasil. E aí, o que aconteceu? Prosperou. Aonde? Lá no Nordeste. O clima era bom, era propício. E vamos lá, vamos plantar cana e vender cana. O dinheiro ficava no Brasil? Não, nós éramos colônia, nós éramos explorados, né? Então esse dinheiro, desse lucro dessa madeira ia para quem? Isso mesmo, para Portugal, que era o país que colonizava o Brasil naquela época. Então, assim, Minas Gerais encontrou o quê? O ouro, muito ouro. Vamos tirar o ouro também de Minas Gerais, que é do Brasil também. Vamos levar para onde? Para Portugal. E o dinheiro? Para onde que fica? Portugal vendia. Vinha para o Brasil? Não, não vinha. Para o Brasil só vinha para a gente pagar imposto. Imposto, imposto, imposto disso, imposto daquilo. E aí, o que aconteceu? Todo mundo tinha que pagar imposto. Era chamado o quinto. Era 1/5 do que você tirava da terra. E isso começou a deixar o povo muito descontente, né? Os mineradores ficaram tristes. Poxa, trabalhavam tanto, o nosso ouro, e tinha que pagar imposto ainda, além de levar tudo. E aí um grupo de pessoas resolveram lutar contra isso, né? E o principal desse movimento, quem foi? Foi a Inconfidência Mineira. O que ela queria? A independência do Brasil. Um dos seus líderes, Joaquim da Silva Xavier, um comerciante que também extraía dente, arrancava dente, daí o seu apelido, né? Tiradentes. Ele e seus companheiros resolveram defender os direitos do povo brasileiro. Mas, como toda luta, né? A conspiração, a luta foi descoberta pelas autoridades portuguesas e todos foram presos. E Tiradentes, para salvar os seus companheiros, ele assumiu a culpa sozinho, falou que ele era responsável por aquele levante. E ele se responsabilizou pelo movimento. Por isso, ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, lá no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro. E seu corpo foi todo esquartejado, e no caminho do Rio de Janeiro, eles foram colocando partes do corpo dele, tá bom? Foram colocando nas estradas para que o povo visse, né? Todo mundo tinha que saber que ele era um traidor. Bom, vocês vão ler o textinho lá do Tiradentes, que é logo depois que termina, aquele textinho que fica logo depois lá da história, lá no final. Tá, leio. Aí tem uma atividade. Agora é com você.
O lema dos Inconfidentes era liberdade ainda que tardia, inscrito na sua bandeira. Olha a bandeira dele aí acima. Era esse triângulo aí, ó, tá vendo? Isso era a bandeira deles. Inspirava-se nos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Represente por meio de um desenho como você ilustraria um sonho de liberdade. Pensa um pouquinho com a professora, faz de conta que você vive naquela época que você queria muito a liberdade. Como você faria a sua bandeira? Como você representaria esse sonho de querer ficar livre, independente de outro país? Que o que você ganhasse ficasse aqui no seu país. Então, mãos à obra e vamos lá criar? Então tá bom.